lento hoje. Aí, agora foi. Então, vamos às transformações gasosas. Então, na aula de química, a professora de química já comentou com vocês esse assunto em algum momento, tá? Transformações isométricas, isovolumétricas ou ainda isocóricas. O termo iso significa mesmo, volumétrica, volume. Sempre que a gente trabalha com gás, o gás, ele não tem nem volume e nem forma definida. O volume e a forma de um gás depende do recipiente onde esse gás é colocado. Então, vou imaginar que eu tenho um recipiente cilíndrico aqui, mas eu não vou desenhar em 3D, vou desenhar em 2D. E nesse recipiente cilíndrico, eu tenho um êmbolo. É como se fosse uma seringa de uma injeção, tá? Esse êmbolo que está aqui, em algumas situações, eu posso deixar esse êmbolo se movimentar ou eu posso deixar esse êmbolo fixo, parado. Tá? Então, nessa primeira situação, eu vou deixar esse êmbolo fixo. Ele não pode deslizar. Ele, na verdade, não vai deslizar. Tá? E aqui dentro, nossa, tem maritaca aqui no meu bairro, vocês não fazem ideia do que vocês estão escutando. Dentro desse recipiente, eu vou colocar um gás. De preferência, um gás ideal. Tá? O que vem a ser um gás ideal? Um gás ideal é aquele no qual eu considero as colisões do gás elásticas. Lembram que eu tinha 3 tipos de colisões? Elásticas, inelásticas e parciais. Aqui eu vou considerar elásticas. Eu vou fechar aqui minha porta da sala, porque essas maritacas fazem muito barulho. Isso me tira a concentração. Espera só um minutinho. Pode pensar, ó, já dar uma diminuída aqui no barulho. Melhora um pouquinho. Tá? Então, um gás ideal, que eu coloquei aí dentro, eu já estou considerando já colisões elásticas. Eu estou considerando que eles não estão carregados eletricamente. Estou considerando que as forças elétricas entre eles são praticamente nulas. Estou considerando a massa individual de cada uma dessas partículas desprezível. Eu considero apenas a massa do gás como um todo. Estou idealizando essa situação, tá? Então, coloquei um gás ideal aqui dentro. Desse gás, algumas coisas eu sei, fisicamente falando. O que eu sei? Eu sei o volume desse gás. E eu vou chamar esse volume de volume V1. Ah, como é que você sabe o volume de um gás? O volume de um gás é o volume do recipiente. Afinal, o gás ocupa todo o recipiente. Tá? Se eu colocar um termômetro aqui dentro desse gás, eu consigo saber qual é a temperatura inicial desse gás, que eu vou chamar aqui de T1. E o que mais eu sei desse gás? Eu sei que esse gás, ele está aplicando forças na parede desse recipiente. Então, se esse gás exerce força nas paredes desse recipiente, nós vamos dizer, portanto, que esse gás está exercendo uma pressão na parede do recipiente. Força aplicada em área é definida como pressão. Então, eu tenho aqui as condições iniciais de um gás, que são as condições que a gente trabalha na aula de química: volume, temperatura e pressão. Nas aulas de física, normalmente a gente trabalha com massa, velocidade, energia, e eu vou transformar depois de tudo isso em grandezas que a gente conhece na física, tá? Velocidade, massa, energia cinética, temperatura, assim por diante, tá? Vamos relacionar tudo isso. Quando eu quero fazer uma transformação gasosa, eu preciso fazer com que esse gás receba energia de alguma fonte, eu preciso que esse gás libere energia para algum meio, ou eu preciso realizar um trabalho sobre esse gás. Então, para eu ter essas transformações,
eu preciso submeter esse gás, fisicamente falando, a uma troca de energia. Para falar das transformações gasosas que vocês viram em química, que é a isotérmica, a isobárica e a isométrica, tá? Nessas três transformações, vai acontecer uma coisa muito particular, que é o fato do meu sistema não estar isolado. Se o meu sistema não está isolado, eu vou fazer com que esse sistema receba calor ou com que esse sistema perca calor. Se o sistema estiver isolado, essa transformação vai ter um nome muito específico, que é transformação adiabática. Então, todos os nossos casos aqui, ó, eu estou falando por enquanto em sistemas não isolados. Isso é, ele vai trocar calor com o meio externo. Aqui eu pus a situação que o corpo recebe calor, ele está sendo aquecido, está recebendo energia térmica, tá? O que a gente sabe que acontece quando ele recebe energia térmica? Aumenta a temperatura. Primeira coisa que a gente sabe, a gente viu calor sensível, né? Eu aqueço, aumenta a temperatura. Já é um gás, se eu aquecer, a temperatura dele vai aumentar. O que mais a gente sabe? Ah, a gente sabe que vai sofrer dilatação. O recipiente dilata? O recipiente dilata. Mas eu não vou considerar a dilatação do recipiente. E por qual motivo eu não estou considerando a dilatação do recipiente? Porque eu estou falando também de uma situação isovolumétrica. Isso é, eu não deixo o volume se alterar. Então, embora eu esteja aquecendo esse gás, a dilatação do recipiente vai ser desprezada, tá? A gente sabe que esse gás dilata. Ao dilatar, ele quer expandir. Ao expandir, ele empurra a parede do recipiente. Mas, se é isovolumétrica, eu não deixo o volume mudar, o que acontece? Aumenta a pressão aqui dentro. Então, nessa situação, eu acho que eu mostrei para vocês o tesômetro na aula passada, que era um tubo. Mostrei, acho que numa das aulas de termômetro, que tinha aqui um negócio circular e aqui embaixo tinha um líquido. E aí eu segurava aqui embaixo, aumentava a temperatura, aumentava a pressão, o gás expandia, empurrava o líquido e o líquido subia. Isso era uma transformação isovolumétrica, sem alteração do volume, mas o gás, ele vai expandir, né? Mas o volume aí dele eu não deixo aumentar, porque o volume é o volume do recipiente que o contém. Então, nessa situação isovolumétrica, eu vou deixar o gás aumentar a sua temperatura sem modificar o seu volume. Então, se eu olhar para a minha situação seguinte, qual é a minha situação seguinte? É o mesmo recipiente, o êmbolo na mesma posição, tá? Meu volume 2 seria igual ao meu volume 1, porém, como eu forneci calor, a temperatura do gás 2 é maior do que a temperatura do gás 1, consequência disso, aumentou a pressão. Quem tem panela de pressão em casa já percebe que a panela de pressão é uma situação isovolumétrica. O que acontece com a panela de pressão? Ela é uma panela fechada, onde eu coloco o feijão, a água e aqueço. A água muda de estado físico, ela vira um gás. E ao virar um gás, o que acontece com esse gás? Ah, isso aqui é muito chato, fica transformando em quadradinho. Esse gás, ao se formar dentro da panela, se ele continuar sendo aquecido, a tendência dele é expandir, é dilatar. Então, a tendência é ele empurrar a parede dessa panela, do meu recipiente. Se a panela estiver totalmente vedada, isso explode, porque a pressão do gás fica maior do que a pressão externa, que é a pressão atmosférica, e cabum, na panela de pressão. Por isso que a panela de pressão tem um pininho aqui em cima. O que esse gás faz? Ao aumentar a pressão, ele aplica uma força sobre esse pininho sobe e o gás escapa por ele, mantendo aqui dentro uma situação de pressão constante.
elevada, uma altíssima temperatura, tá? Que aí não seria a temperatura dos 100 graus Celsius, é uma temperatura bem superior. Então, nessa situação, eu sei que se eu aqueço, temperatura aumenta, pressão aumenta. Se quiser, tem como fazer o programa parar de transformar tudo. Que programa? Não, você vai falar que tem como fazer o programa que você está usando parar de querer fazer quadrado, coisa do tipo. Ah, eu não sei, Matheus. Gostaria muito de saber, viu? Mas eu não gosto de mexer nessa configuração, porque quando eu vou fazer bolinha, no movimento circular que eu estou dando aula, eu preciso que ele ajusta, senão meu movimento circular vira qualquer coisa, menos o movimento circular. Ah, Então, por isso sim, que eu ainda sim. não fui atrás disso. Tem hora que ele fecha um triângulo, tem hora que ele fecha um quadrado. Muito chato, mas eu não vou mexer na configuração, porque se ele não transformar aqueles meus círculos medonhos em circunferências bonitinhas, eu estou perdida depois. Então, Uhum. vocês já ouviram falar isso aqui em química, onde eu tenho pressão proporcional à temperatura? Já ouviram falar isso? É uma aula de química, né? Sim ou não? Eu estou usando o símbolo alfa para proporção, tá? Gostaria de saber se vocês já ouviram falar isso na aula de química. Talvez a professora de química tenha escrito assim, ó, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é igual a P3 sobre T3, e assim por diante. Por enquanto, eu não vou escrever as equações, tá? Mas ela deve ter, acho que, escrito isso para vocês, né, Marina? Quem dá química, Ana Paula? Oi, Deus. Então, antes de continuar, eu vou fazer gráficos da situação, tá? Que gráficos que eu vou fazer dessa situação? Eu vou fazer 3 gráficos. Eu vou fazer o gráfico de pressão por volume, eu vou fazer o gráfico de pressão por temperatura e vou fazer o gráfico de volume por temperatura. 3 gráficos, certo? Como seria o aspecto de um gráfico de pressão por volume numa transformação isovolumétrica? Pessoal, ele seria um negócio assim, ó. Uma reta na vertical para cima. Por que uma reta na vertical para cima? Porque o meu volume não muda. O meu volume 1 e o meu volume 2 têm os mesmos valores. O que muda é a pressão. Então, eu posso aumentar a pressão, eu posso diminuir a pressão, que o volume fica constante. Então, uma retinha na vertical para cima. Como fica o gráfico de pressão e temperatura? A gente viu aqui, ó, que pressão e temperatura são proporcionais, tá? Quando eu forneço energia, aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Então, o gráfico de pressão e temperatura vai ficar uma reta inclinada, onde para uma temperatura T1, eu vou ter um valor de pressão P1, e para uma temperatura T2, eu vou ter um outro valor de pressão, que eu vou chamar de P2. Então, se a temperatura for de T1 para T2, a pressão aumenta de P1 para P2. Se a temperatura for de T2 para T1, que a temperatura diminui, a pressão passa a ser P2, passa a ser P1. Então, uma retinha crescente. E a última situação, que é um gráfico de volume e temperatura, o gráfico vai ficar uma reta paralela ao eixo da temperatura. Por que paralela ao eixo da temperatura? Porque para uma temperatura T1, o meu volume é V1, para uma temperatura T2, o meu volume é V2, e o V2 e o V1 são iguais, porque essa transformação ela é uma transformação isovolumétrica. Nossa, mas para que você quer esses gráficos? Eu quero esses gráficos porque, em física, os gráficos possuem inclinações de retas que têm significado para nós,
e áreas, que também têm significado para nós. Então, eu preciso dos gráficos, porque deles eu vou tirar outros conceitos de física. Então, tratem de colocar esses gráficos aí também no caderninho de vocês, tá? No PowerPoint da aula, tem esses gráficos construídos lá, bonitinhos. Estou indo agora falar de uma outra transformação, que a professora de Química também já falou com vocês, que é a transformação isobárica. De novo, eu estou num sistema que é um sistema não isolado, tá? Nessa situação, o que vai acontecer? Eu vou pôr um gás dentro de um recipiente, de novo, tá? Esse gás, ele tem um volume, que eu vou chamar de volume V1, que é o volume do recipiente. Se eu colocar um termômetro aí dentro, esse gás tem uma temperatura T1, e eu sei que esse gás exerce na parede do recipiente forças. Portanto, ele tem uma pressão, que eu vou chamar de pressão P1. Essa é a condição inicial do meu gás. Diferença dessa situação para a situação anterior. Lembra-se que eu tinha um êmbolo na situação anterior? Eu tenho aqui também. Só que na situação anterior, o êmbolo era fixo. Agora, esse êmbolo, ele pode se mover. Ele pode deslizar, tá? O que eu vou fazer nessa situação? Não está isolado, eu vou promover uma troca de energia. De que maneira? Eu vou aquecer esse gás. Forneço energia térmica. Tá? Quando eu forneço energia térmica, uma coisa a gente já sabe que vai acontecer com certeza com esse gás. Se eu estou aquecendo, é porque a temperatura vai aumentar. Então, a temperatura 2 vai ser maior do que a temperatura 1. Se eu aumentei a temperatura, eu sei que esse gás vai dilatar. O que significa dilatar? Expandir, modificar o tamanho dele. As paredes do recipiente não podem mudar de tamanho, mas esse gás, ele não empurra só as paredes do recipiente, ele empurra o êmbolo também. E esse êmbolo, agora, ele é móvel. O que significa que se eu aqueço um gás, o gás está num lugar que pode expandir, o êmbolo vai subir, e ao subir, o volume desse gás aumenta. Só que à medida que ele aumenta o volume, a pressão aqui dentro não aumenta. Para a pressão aumentar, eu preciso deixar isso aqui paradinho, ó. O fato dele conseguir empurrar o êmbolo para cima faz com que a pressão aqui dentro não se altere. Por isso que é uma transformação do tipo iso, mesma, bárico, pressão. Se esse êmbolo ficar fixo, gente, a pressão muda. Aí o que não muda é o volume. Então, nessa situação, como o êmbolo pode subir ou descer, eu sei que a pressão 2 vai ficar igual à pressão 1. A pressão não vai se alterar. Nossa, mas se ao invés de fornecer calor, você tivesse retirado calor, né? Então, aqui eu aqueci, forneci calor, forneci energia térmica, tá? Se ao invés de aquecer, eu resfriar, retirar calor, o que eu observo? Que a temperatura diminui. Ao diminuir, o gás sofre uma contração, o volume diminui também, o êmbolo vem mais para baixo. Porém, o fato do êmbolo se movimentar garante que essa pressão permaneça constante. Tá? Então, eu tenho uma variação de temperatura junto com uma variação de volume, e elas são proporcionais. No que a temperatura aumenta, a pressão aumenta também. Então, elas são proporcionais.
Estou usando o símbolo alfa para representar proporcionalidade. Então, o que eu já sei? Eu já sei que na isobárica, na isovolumétrica, pressão é proporcional à temperatura. Eu já sei que na isobárica, temperatura é proporcional à pressão. Agora eu vou fazer os gráficos. Quais gráficos que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico de pressão e volume, foi o primeiro que eu fiz aqui em cima. Eu vou fazer o segundo gráfico que eu fiz aqui em cima, foi de pressão e temperatura. Então, segundo gráfico, pressão por temperatura. E o último gráfico, volume e temperatura. Estou usando os mesmos eixos que eu usei ali em cima. Gráfico de pressão por volume, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar uma reta paralela ao eixo do volume. Por que paralelo ao eixo do volume? Porque o volume V1 existe para a pressão P1. O volume V2 existe para a pressão P2. Como é isobárico, P1 e P2 são iguais, então ficou aí uma reta paralela a V. Eu posso aumentar o volume, eu posso diminuir o volume, a pressão continua a mesma. Gráfico de pressão e temperatura. Vai ficar uma reta crescente. Por que uma reta crescente? Para uma temperatura. Opa, não vai ficar uma reta crescente, não, perdão. Vai ficar uma reta paralela também ao eixo do T. Perdão, é isobárica. Uma reta paralela ao eixo do T. Por quê? Para uma pressão. Peraí, aqui eu errei. Opa, aqui é temperatura e volume que são proporcionais. Aumenta a temperatura, aumenta volume. Desculpa. Corrijam aí nas anotações de vocês. Temperatura e volume é que ficaram proporcionais. No de cima, era temperatura e pressão. Aqui é temperatura e volume. Então, para uma temperatura T1, eu tenho uma pressão P1. Para uma temperatura T2, eu tenho uma pressão P2, que é a mesma pressão P1, porque é uma transformação isobárica. Aí, o último gráfico, sim, fica uma reta crescente. Porque para uma temperatura T1, eu tenho um volume V1 pequeno, por uma temperatura T2 maior do que uma temperatura T1, eu tenho um volume V2 maior do que meu volume V1. Se eu aumentar a temperatura, aumenta o volume. Se eu diminuir a temperatura, diminui o volume. Ok? Espero que esteja tudo bem por aqui. Eu creio que a professora de Química não tenha feito os gráficos com vocês. Tenha feito apenas as equações. Então, coloquem os gráficos nas anotações de vocês da aula de Física, porque eu vou usá-los. Repetindo, vou usá-los bastante, tá? Mais uma transformação que a professora de Química falou com vocês. A tal da transformação isotérmica. O que vem a ser a transformação isotérmica? Iso, mesmo, térmico, temperatura. Lembrando, eu estou trabalhando em sistemas não isolados. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz nas situações anteriores, tá? Pouca coisa de diferença. Imaginem vocês que o meu gás está aqui dentro. Está aqui meu êmbolo, tá? Esse gás que eu coloquei aqui dentro, eu sei que ele tem um volume V1, ele tem uma temperatura T1, e ele exerce na parede do recipiente uma pressão P1. Situação inicial do gás. PVT. A situação inicial. Tá?
Agora eu vou propor o seguinte: ao invés de esquentar, ao invés de resfriar, eu estou propondo aplicar uma força nesse êmbolo para baixo. Vou empurrar o êmbolo para baixo. Quando eu empurro o êmbolo para baixo, uma coisa parece óbvia, e é óbvia, né? Se eu estou empurrando o êmbolo para baixo, o volume ocupado pelo gás diminuiu, gente. Empurrei para baixo, tá? Então, volume 2 ficou menor do que o volume 1. Primeira coisa que eu sei, empurrei para baixo, o volume diminuiu. Se eu tivesse puxado para cima o êmbolo, o volume teria aumentado. Mas eu fui lá e com a minha mãozinha empurrei o êmbolo da seringa da injeção para baixo. O volume diminuiu. Consequência disso, vocês vão falar para mim, a temperatura aumenta. Sim, a temperatura aumenta, gente. Por que a temperatura aumenta? Ah, porque essas partículas elas vão ficar próximas umas das outras, vai ter mais colisões, a temperatura vai aumentar. Vai. Porém, meu sistema não está isolado. Se meu sistema não está isolado, ao ser aquecido, ele vai liberar calor para o ambiente. Se ele libera calor para o ambiente, a temperatura desse gás vai ficar constante. Tá? O único jeito de eu ter temperatura constante é fazendo com que esse gás perca energia térmica. Ok? Então, o gás tende a aquecer, sim, mas eu faço esse gás perder calor. O meu sistema não está isolado, certo? Se o meu gás diminuiu o volume, a pressão aqui dentro agora é maior, porque o gás está com volume pequenininho. Se o volume está pequenininho, elas colidem mais com as paredes. Então, a pressão 2 fica maior do que a pressão 1. É difícil empurrar um gás. Chega um ponto que eu não consigo comprimir ele mais. Por quê? Porque ele tem uma força de compressão, uma pressão aqui dentro muito grande. E eu não vou conseguir empurrá-lo, tá? Então, a pressão do gás aqui dentro aumenta quando o volume diminui. Se esse gás não liberar calor, o meu sistema passa a ser um sistema isolado, e essa transformação é chamada de adiabática. Muda tudo. Diminui volume, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Aí, modificou tudo, eu chamo de adiabática. Meu sistema está isolado. Não deixo ele liberar calor, não deixo ele receber calor. Aqui eu deixo ele liberar calor. Tá, Glaucia? Mas se ao invés de você empurrar esse gás para baixo, eu tivesse pego esse êmbolo que está aqui, ó, e tivesse puxado o êmbolo para cima. Tá? Se eu puxei o êmbolo para cima, uma coisa é óbvia ao puxar o êmbolo para cima, o volume aumenta. O volume que o gás passa a ocupar, esse novo volume, que coisa chata. O volume que esse novo gás passa a ocupar é maior. Consequência disso, o gás esfria, ele fica frio. Todo gás que expande muito rápido, ele é mais frio. Basta você ter uma quantidade de ar na sua boca. Expande assim o biquinho da boca muito rápido, você vai ver que ele esfria muito rapidamente, né? Faz um biquinho e assopra. Você vai ver que esse gás que sai acaba saindo mais frio do que quando você assopra com a boca aberta. Você está tentando ver o seu bafo, né? Na mão, com a boca aberta, o ar sai quente. Quando você faz um biquinho e assopra, esse ar fica mais frio. Ele expande. Ao expandir, a temperatura abaixa. Então, a temperatura 2 tenderia a ser menor do que a temperatura 1. Mas esse gás, ele não está isolado. O que significa que se a temperatura dele baixou, ele está frio, e o meio externo está quente, o que o meio externo vai fazer? Mandar calor para ele. Ah, o gás esfriou, não está isolado, troca calor, entra em equilíbrio térmico, portanto, ele vai ter a mesma temperatura.
Mas o que acontece com a pressão? Como o gás agora ocupa um espaço bem grande, demora mais tempo para as partículas colidirem entre as paredes, então a pressão diminui. Quando eu comprimo, o volume diminui, pressão aumenta. Quando expande, o volume aumenta e a pressão diminui. Então, como é que eu vou escrever uma relação de proporção entre eles? Eles não são proporcionais. Um aumenta, o outro diminui. Nas situações anteriores, aumentava um, aumentava o outro. Aqui, aumenta um, diminui o outro. Então, eu vou escrever assim, ó, que a pressão é proporcional a 1 sobre V. Quando eu escrevo 1 sobre V, o meu V está no denominador. Sempre que eu aumento o denominador de uma fração, o resultado dela fica menor. Então, daqui eu tiro que pressão é proporcional ao inverso do volume. Então, mais uma relação aqui de proporção que eu tenho. Já tenho 3 relações de proporção, tá? Gráficos. Primeiro gráfico, pressão por volume. Segundo gráfico, pressão por temperatura, se eu não me engano. E o outro gráfico, temperatura, volume por temperatura. Vou começar pelos dois últimos aqui, que são temperatura constante, fica facinho da gente entender. Então, começando pelo último. Volume e temperatura, temperatura constante. Então, fica aqui uma reta na vertical. Por que na vertical? Para o volume V1, a temperatura é T1, mas para um volume V2, a temperatura também é T1. Temperatura não muda. Posso aumentar e diminuir o volume, a temperatura é a mesma. Segundo gráfico, também temperatura constante. Então, de novo, uma reta na vertical. Pressão P1, temperatura T1. Pressão P2, temperatura T2 igual a temperatura T1. Último gráfico. Pressão por volume. São inversamente proporcionais. Um aumenta, o outro diminui. Isso é, quando o volume aumenta, a pressão diminui. Então, vocês poderiam pensar que ia ser um negócio assim, ó, uma reta decrescente. À medida que o volume aumenta, a pressão está diminuindo. Poderia ser, mas não é, porque não é um processo linear essa perda de calor, tá? Então, não acontece de uma maneira linear. Vai ser uma curvinha, gente. Aqui uma curvinha. Para um volume V1, eu vou ter uma pressão P1. Para um volume V2, eu vou ter uma pressão P2. Vejam que o P2 está menor do que o P1 aqui, ó. Tá? O P2 menor do que o meu P1. Porque eles são inversamente proporcionais. Porém, todos os pontos dessa curva têm mesma temperatura. Por isso, esses pontos são chamados de isotermas. Isso é, o meu produto, pressão por volume, é sempre constante. Ó, eu não tenho que P é proporcional a 1 sobre V? O V está dividindo, passo multiplicando. Então, P vezes V é proporcional a 1, proporcional a um número, tá? Então, produto P vezes V vai ser constante. Daí surge, então, antes de eu falar da adiabática, a junção dessas 3 proporções, tá? Vou falar disso na próxima aula com vocês, porque são 11h55 e a minha aula acabou, passou rapidão, tá? Mas tem nomes essas leis, lei de Charles, lei de Mariotti, lei de Gay-Lussac e assim por diante em química, tá? Em química, todas essas leis que eu falei na aula de hoje recebem nomezinhos. Mas a professora de química não falou dos gráficos e eu vou falar bastante dos gráficos, tá bom? Então eu retomo esse assunto com vocês na aula de sexta-feira.
Matheus Quadros, Marina, Rian, Henrique, por favor, vocês me recordem que eu parei nesse ponto na aula hoje, para não repetir tudo de novo na aula de sexta-feira e poder avançar com o assunto. Marina, de novo, parabéns. Pessoal, obrigado pela presença na aula. Uma boa semana para nós. E a gente se vê de novo na semana que vem. Obrigado aí pela presença.